glória a Deus. Aleluia. Deus fiel e maravilhoso. Aqui estamos mais uma vez. Aleluia. Diante do Senhor. Eis que o Senhor desta noite, aleluia, vai falar comigo, vai falar com você. Aleluia. Quero eu trabalhar, aleluia, sobre a mensagem dos céus. Que Deus me faz desta noite ministrar por intermédio da segunda vontade do Senhor, através de dois textos distintos, na qual eles falam do mesmo equívoco aonde nós iremos nesta noite, aleluia, pregoar sobre aquilo que Deus tem para falar comigo e para falar contigo nessa noite. Aleluia. Mateus capítulo de número 8 será o nosso primeiro texto. Depois quero também meditar na palavra do Senhor no livro de Mateus capítulo número 14, ali ao verso 22. Achei bem singular esses dois textos com histórias diferentes, mas na qual eu gostaria de ler nesta noite com a amada igreja como base bíblica no sermão que Deus tem nesta noite. Amém. Mateus capítulo de número 8, no teu verso 23. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. E diz a palavra do Senhor assim: entrando ele no barco com seus discípulos, os seguiram, e eis que o mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que padecemos. E ele disse-lhes: por que temereis, homens de pouca fé? Então levantou-se, estendeu-lhe o vento e o mar, e cingiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, em que até o vento e o mar lhe obedecem? Mateus capítulo de número 14, um pouquinho mais à frente. Deixei na ordem algumas folhas à frente. Mateus 14. Em uma outra instância, o Senhor ali estava. Mateus 14, verso 22. E logo ordenou Jesus que os discípulos passassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia da multidão. E despedia a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava no meio do mar, açoitados pelas ondas, porque o vento era
Diga, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo o andar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: és um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, pois, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: venha, ou vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo ou observando que o vento era forte, teve ele medo. Diga, medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Glória a Jesus. Aleluia. Segurou-lhe e disse-lhe Jesus: homem de pouca fé, por que duvidaste? E enquanto subiram para o barco, o vento acalmou. Pai, de novo, Senhor, nesta noite, ó Pai, por esta oportunidade de ministrar, Senhor, Deus Santo, diante de Ti, Senhor, ó Deus, este texto, esta palavra, Senhor, na qual o Senhor, Deus Todo-Poderoso, falará conosco, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Nessa noite, meus queridos amados irmãos, Deus me deu este texto, aleluia, esse texto, melhor dizendo, para dizer para a igreja algo. Eu perguntava: Senhor, tu está no barco? Senhor, tu vai me dar uma situação, um texto, na qual o Senhor estava no barco, mas depois o Senhor vai me fazer andar mais para frente um pouco, em Mateus 14, o Senhor não vai mais estar ali no barco. Senhor, eu li, eu entendi. Senhor, mas o que queres falar comigo? O que queres falar com a igreja, Senhor? Aleluia. E o Senhor, aleluia, disse: vai, eu sou contigo ainda, que pareça que eu não esteja no barco, eu irei contigo. Olha, sobre Pai, olha o mistério de Deus aí já acontecendo sobre as nossas vidas. Olha Deus aí começando a falar contigo, meu irmão, minha irmã. Ainda que pareça que Ele não está no barco, Ele está contigo ainda assim. Aleluia. Para que temer? Glória a Deus. Nós vemos aqui Aleluia. Jesus passando, aleluia, para outra margem, ali no mar. Jesus, cansado, vai estar ali numa proa de um barco, com seu travesseiro, aleluia, embaixo da cabeça, descansando, aleluia, em paz consigo mesmo, tendo a certeza que o Pai, aleluia, estava com ele, mesmo quando
está no céu, aleluia. Ele não bosqueja, ele não dorme, ele é o guarda de Israel. Aleluia. Oh, glória. Jesus tinha essa certeza, essa confiança. Jesus sabia que o Pai estava o guardando. Mas os discípulos que ali estavam ali acordados, mesmo tendo Jesus ali ao barco, aleluia, vai ter medo, aleluia. Algumas vezes na leitura eu disse para vocês repetir: medo, a palavra medo, aleluia. Aleluia, Jesus. Porque o medo, aleluia, é aquilo que nós carregamos. Medo é aquilo, aleluia, que nos impede, aleluia, de fazer tais coisas. O medo, ele tem dois lados, aleluia. Um lado bom e um lado ruim, aleluia. O lado bom do medo, aleluia, porque nós já aprendemos desde cedo, aleluia, com muitos exemplos em casa, para nós não termos nenhum acidente, para nós prevermos, aleluia, para nós antecipar o mal. Este medo aí é bom. Não vai ser qualquer um que vai subir no poste de luz, aleluia, e colocar as duas mãos no positivo e negativo ali, porque nós sabemos que aquilo ali nos faz mal, aleluia. Nós sabemos que nós não podemos ficar à beira de um prédio desse sem equipamento de segurança, porque nos dá medo de cair lá de cima, porque este medo nos traz uma segurança, aleluia, na qual não nos faz morrer, nos evita da morte. Sabemos que se estiver em construção aqui neste lugar, aleluia, e eu vou tirar uma tábua aqui, aleluia, e não tiver, aleluia, medo dela cair em cima de mim, eu vou ficar prostrado aqui debaixo, vou tirar a tábua, ela vai cair em cima de mim. Mas o medo nos faz, aleluia, antecipar, prever coisas, aleluia, prever tragédias, aleluia, glória a Deus. O medo, aleluia, é aquele, aleluia, que quando nós entramos numa água, num mar profundo, ou seja, numa água, aleluia, nós vamos, aleluia, primeiro ver como aquele lugar é, se ele é muito fundo, vamos observar ali. Nós não entramos de qualquer jeito por causa do medo de morrer afogado, aleluia. Mas o outro lado do medo que eu quero trazer também à igreja nesta noite é aquele medo que nos paralisa, é um medo, aleluia, que nos congela, é um medo, aleluia, que nos faz querer até retroceder. Quem nunca chegou à beira de um lugar para pular de um lado para o outro e sentiu medo de cair? Falou assim: ah, entrar lá eu não vou, não consigo, tenho medo. Eu mesmo, aleluia, eu tinha muito medo, aleluia, de ir numa montanha russa, irmãos. Aquilo ali me dava muito, muito, muito medo, aleluia, porque eu achava aquela coisa muito louca, de passar de cabeça para baixo, para lá, que me dava medo. Eu olhava as pessoas lá em cima e falava assim: meu Deus, aleluia. E ali este medo, ele me paralisava, aleluia. Ele me paralisava e não fazia eu prosseguir, ir adiante, aleluia. Porque, aleluia, uma vez eu fui no parque de pobre. Parque de pobre é aquele que não tem montanha russa, tem um minhocão que vai passando assim, que vai andando, aquele trem vai sacudindo, aleluia. E o parque do rico é aquele lá Beto Carreiro, é na Disney,
em montanhas e montanhas russas. E ali desde pequeno já tinha medo daquela cara, daquele minhocão, aquela coisa esquisita, toda hora parando, e uma velocidade ali. Aquilo me trouxe o primeiro medo. E ali, a montanha russa era o meu maior medo. Mas eu quero dizer para os irmãos que um certo dia eu venci este medo. E a palavra que nós estamos lendo nesta noite, aleluia, e vendo Jesus falar conosco, é que também nós devemos vencer os nossos medos. Que os obstáculos a qual nós encontramos no decorrer da nossa vida não é maior, aleluia, do que a tua fé, não é maior do que o Deus que está contigo, segura as suas mãos, aleluia. Os discípulos ali sabiam que Jesus estava no barco, mas mesmo assim tiveram medo, aleluia. O medo só foi vencido quando Jesus acorda e anunciado que estava ali uma grande tempestade, que o barco já estava quase à deriva, e Jesus vai dizer: homens de pouca fé, por que tens medo? Aleluia, Jesus. Jesus também vai dizer nesta noite para mim e para você que durante este culto, aleluia, qual é o seu medo? Por que tem medo? Qual é o nível da tempestade que tu está enfrentando, aleluia, no decorrer deste ano, no decorrer desta caminhada? Por que está com medo? Me conta qual o seu medo. Jesus está dizendo, aleluia, em outras palavras, tenha fé, tenha bom ânimo, aleluia. Eu estou contigo neste barco, aleluia. Jesus, no momento certo, aleluia, Ele vai se despertar e colocar de pé. E quando Jesus colocar de pé diante de ti, aleluia, não importa a tempestade que estiver lá fora do barco, aleluia, não importa o tamanho das ondas que estejam lá fora, aleluia, porque o nosso Jesus, Ele é maior que o mar, Ele é maior, aleluia, que as ondas, Ele tem autoridade no vento, aleluia, Ele tem autoridade no mar, Ele tem autoridade, aleluia, naquele problema que você está passando. Basta uma palavra do Senhor, aleluia. Basta uma palavra do Senhor para repreender o mal, aleluia, o vento que está sobre a tua vida. Bastou apenas uma palavra que Jesus disse, aleluia. Nos dois textos, aquieta-te mar, aquieta-te mar, aleluia. No texto de Mateus, capítulo de número 14, verso 22, Jesus despedia ali da multidão, aleluia. Jesus vai mandar os discípulos à frente, aleluia. É até engraçado, aleluia. Os discípulos nem pararam talvez para pensar, talvez não tinha nem dois barcos, talvez um só. E Jesus vai dizer, aleluia, para os discípulos passar de uma margem para outra, enquanto ele despedia da multidão que o acompanhava. Os discípulos obedecem a Deus, a Jesus, e entram no barco e vai adiante, aleluia. Os discípulos vão navegando adiante, e dá já ali uma tardezinha. Jesus vai falar assim: eu vou orar primeiro, eu vou ali ter um momento de oração com meu Pai. Jesus tira a tarde ali para poder orar. E a Bíblia vai dizer que enquanto Jesus estava ali orando, aleluia, ele sabia o que estava acontecendo em alto mar. A Bíblia vai relatar que o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário no lugar. O vento ele estava contrário, aleluia, no lugar aonde, aleluia, Jesus tinha mandado os discípulos ir. O vento batia ali com tanta força no barco ali que o barco quase despedaçava. Os barcos daquela época muito frágeis, aleluia, qualquer vento virava as embarcações. E diante de uma tempestade, o que o marinheiro
em alto mar, é de tempestade, é de ventos, porque ele sabe que ele está no meio do mar, à deriva. Não tem muitas pessoas, não tem um lugar onde trajeta, aleluia, muitas pessoas, como na cidade, como nas ruas. Mas, aleluia, os discípulos estavam todos ali naquele barco e estavam sendo executada uma missão, uma palavra que Jesus tinha ordenado para eles irem até o outro lado. Eles não murmuravam, não questionou Jesus, pegou o barco e foi, aleluia. Glória a Deus. E ali, no meio do caminho, aleluia, o mar estava revolto, o mar estava furioso. Parece que o mar tinha até ganhado vida. Não, talvez não estava o mar num dia bom, aleluia, porque nós temos um dia mau e um dia bom. O mar também tem um dia bom, um dia mau. O mar tem um dia que ele oferece para os pescadores o peixe. O mar tem um dia que ele também não oferece. O mar tem dias que o passeio vai tudo bem, mas tem dias que o passeio, ou a missão, ou o destino não vai bem, como este dia não ia bem. A Bíblia diz que o barco estava açoitado pelas ondas, o vento era contrário, o vento não fazia eles, aleluia, prosseguir para onde Jesus mandara eles ir. O vento estava mandando eles para outros lugares, aleluia. Mas Jesus sabia disso. Jesus sabe aonde o vento está mandando. Você, aleluia. Eu tenho costume de dizer, quando eu prego esta palavra, aleluia, que há ventos, aleluia, que vem sobre a nossa vida, é para nos direcionar. Aleluia. Talvez nós não entendemos o vento, talvez os discípulos não entenderam o vento que estava ali, mas o vento estava ali, aleluia, para direcioná-los, aleluia. Talvez o vento que vem sobre a sua vida, a tempestade, aleluia, tu vai falar assim: Deus, não aguento passar por essa prova, por essa tempestade, manda o vento parar, manda o mar se acalmar, aleluia. Mas Jesus vai dizer: não, este vento, aleluia, que talvez sopra sobre a tua vida, aleluia, não é um vento que, aleluia, vai te tirar do caminho, mas um vento que vai te dar novas coordenadas, novas estratégias, aleluia, vai te direcionar para onde que Jesus quer que você seja direcionado, aleluia. Aleluia. Os discípulos tiveram medo, porque Jesus, ele não estava presente de corpo no barco, aleluia. Mas quando Jesus, aleluia, vai enviar os discípulos, aleluia, ele vai dizer: pode ir, eu sou contigo, eu estou contigo, na frente de vocês vou eu, aleluia. Jesus estava em espírito ali naquele lugar, naquele barco. Os discípulos, aleluia, estavam com tanto medo, disse: já é o fim. Nunca vimos uma tempestade tão grande sobre as nossas vidas como no dia de hoje. E hoje, aleluia, o mestre não está conosco, nós vamos morrer, aleluia. Esqueceram eles, aleluia, do texto primeiro, na qual nós lemos, aleluia, homens de pouca fé. Tenha fé, aleluia. O medo deles era tanto, aleluia, que Jesus, aleluia, outra hora que estava orando, já vai aparecer no meio do mar, aleluia. Jesus no meio da tempestade, no meio, aleluia, do vento, Jesus aparece ali, aleluia. Ele
do Senhor, o texto, como se estivesse narrando mesmo a história, como aconteceu. Os irmãos veem que quando eu li a palavra, eu entoava sons diferentes, porque Jesus, aleluia, tinha aparecido bem de longe, e os discípulos tiveram medo. Aleluia, Jesus. O medo, aleluia, já estava fazendo os discípulos paralisar, a parar. O medo era tanto, aleluia, que quando eles veem Jesus sobre as águas, aleluia, vai falar como? É um fantasma. A Bíblia diz que eles vão dizer, aleluia, os discípulos vendo Jesus andar ali sobre as águas, vai dizer, é um fantasma, e gritaram com medo. No verso 26, os discípulos vendo andar Jesus sobre o mar, assustaram, e dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Os discípulos começaram a gritar com medo, porque o medo, aleluia, já estava tomando conta deles, ou seja, já tinha tomado conta, eles já estavam ali mais do que com medo, estavam ali apavorados, aleluia. E Jesus, aleluia, ao longe, verso 27, e Jesus ao longe vai dizer, tem de bom ânimo, sou eu, aleluia, Oh, glórias. não tem mais. Jesus assinalava bem de longe, aleluia, para eles, dizendo, não tenha medo, Glória a Jesus. tenha bom ânimo. Ou seja, Jesus estava ali dando forças para eles não temer aquela tempestade, mesmo estando ali de longe, aleluia. Deus disse, aleluia, não temas, tenha bom ânimo, aleluia. Glória a Jesus. E Deus E respondeu-lhe Pedro, se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo, aleluia. Pedro não era bobo, aleluia, ele sabia, aleluia, se era Jesus que falava com ele, aleluia, ele também poderia ir ter com ele sobre as águas, Aleluia, Deus. aleluia. Se ele responde que não era, Pedro não tinha tirado o pezinho dele para fora do barco, não, momento algum, aleluia. Aleluia, Deus. E disse Jesus, vem, Pedro. E quando, aleluia, Pedro reconhece a voz do Mestre, a voz do Senhor, aleluia, com toda a fé, com todo o ânimo, Pedro também vai desafiar o natural para poder pisar, aleluia, em algo sobrenatural que estaria acontecendo ali naquele momento. Pedro vai começar a andar sobre as águas, assim como Jesus também estava sobre as águas. Pedro vai ao encontro do Senhor. Oh, aleluia. Pedro vai ao encontro do Senhor. Glória. Mas a Bíblia diz que no meio da trajetória, aleluia, Pedro vai começar a andar, mas Pedro vai se dispersar do foco que era Jesus. Jesus estava na frente, mas Pedro, aleluia, vai andar, vai duvidar, vai começar a olhar para um lado, para o outro, olhar para trás, olhar para baixo, aleluia, a observar aquele vento revolto, aquele mar agitado, aleluia, e vai começar a afundar lá abaixo, decai a séria, e vai começar a afundar, e quando começa a afundar, ele vai pedir, socorre-me, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quer dizer, aleluia, porque quando o homem duvida, quando o homem, aleluia,
daquele chamado e daquele que chamou ele. Então ele começa só a afundar a igreja. Pedro, aleluia, duvidou, aleluia, daquele que havia chamado ele. Vem, Pedro, aleluia. Vai começar, aleluia, a observar quantos e quantos crentes, aleluia, começa a observar, aleluia, os padrões que estão a igreja. Se a igreja está limpa, se a igreja está isso, se a roupa do pastor está composta, se a igreja está desse jeito, se a irmã está indo desse jeito, se aquilo está sendo ministrado daquela forma, se o louvor está bonito, se o louvor está feio, aleluia. Pedro, aleluia, como essas irmãzinhas ou irmãos, também que tem irmãos também que começa, aleluia, a duvidar no chamado e começa a observar. E quando nós paramos, aleluia, nós paralisamos, porque o medo vai nos paralisar. Pedro fica paralisado e começa a afundar, porque começou a observar o que não era para ser observado. Tirou o foco dos olhos, aleluia, do foco que era Jesus. Não é para tirar o foco, aleluia, do Senhor Jesus, aleluia, é para manter os olhos do Senhor. Igreja, é isso, aleluia, é para nós mantermos o foco para o Senhor. Não importa o que a igreja abre, a igreja vem, viveu, está vivendo, não importa o que aconteça aqui, aleluia, desde que não entra pecado, aleluia, sobre a vida daqueles que conduzem a obra do Senhor e dos irmãos, aleluia. Nós devemos olhar para Cristo, sem tirar os olhos. E lavaço decai. Oh, e lavaço decai. Eita Deus. E Pedro, aleluia, com medo. Quem está afundando tem medo, né? Quem vê ele afundando no mar, aleluia, de alto mar, vai sentir medo, né? Aleluia. Esse é o medo que nos faz paralisar, nos faz, aleluia, até morrer, aleluia. Pedro, se ele não tem Jesus bem pertinho dele ali, Pedro tinha morrido. O mar já estava quase destruindo a embarcação. Imagina o que ele ia fazer com um homem de carne, osso e carne, aleluia. Pedro morreria, aleluia, se Jesus não estivesse bem próximo. Pedro ainda, aleluia, pediu socorro. Socorre-me, Senhor. E Jesus, aleluia, ouvindo o pedido do socorro de um filho seu, aleluia, ele não abandona, ele não deixa ele correr na deriva. Ele vai ao encontro, mesmo ele caído, mesmo ele tendo medo, mesmo ele quase morto na sarjeta. Jesus vai estender-lhe a mão, lavaço decai, e vai puxar Pedro para cima, e vai dizer, aleluia, alaia, sodecai, alaia. E estendendo a mão, segurou-lhe e disse, homem de pouca fé, por que tu duvidastes? Jesus é assim. Jesus, quando nós estamos caindo e nós clamamos por socorro, Jesus, ele nos estende as mãos. Ainda que ele não estava no barco, ele estava com Pedro. Ainda que Jesus não estava de corpo presente, aleluia, aqui neste século, aleluia, ele disse, eu sou convosco até a consumação dos séculos. A promessa do Senhor. Aleluia, Deus. Ele não está longe. Quando nós clamamos ao Senhor,
por espinhos ou pelo mar, ou andar, aleluia, assim como ele estava andando sobre as águas, aleluia, seguro ele está nas tuas mãos. Enquanto o papai, quando Jesus está seguro sobre as nossas mãos e mandar, aleluia, quando ele está seguro sobre as nossas mãos, aleluia, nós devemos, aleluia, desconfiar do Senhor. De onde eles estavam até o barco, Pedro, aleluia, com Jesus, ele volta andando com Jesus sobre as águas. Pedro, aleluia, volta com Jesus seguro, porque Jesus, ele é o nosso corpo seguro. Jesus é aquele que nos traz segurança e que nos faz viver experiências sobrenaturais. Ali Jesus com Pedro, ele volta, fazendo Pedro ter uma experiência sobrenatural, que é o andar verdadeiramente sobre as águas. Mas Jesus está seguro em tuas mãos. E ambos, a palavra do Senhor vai dizer que entraram no barco. Aleluia. E nesta noite, aleluia, Glória a Deus. olha para dentro de si mesmo e veja qual é o teu medo, o que é aquilo que te faz parar, qual é o teu medo que tem te impedido de prosseguir. O medo de Pedro quando ele estava caminhando sobre as águas era do vento, era do mar fundo, era da distância que estava ele e Jesus. Mas o meu medo, o seu medo qual é? Glória a Deus. Liga laço de caia lavária sou. Qual é? Qual é o medo, aleluia? Muitos têm medo, aleluia, do chamado. Muitos têm medo de prosseguir e ter provações. Muitos têm medo de prosseguir e ser caluniados. Aleluia. Talvez alguns discípulos até que tem um sentimento, não vai não, Pedro. Talvez muitas pessoas vão dizer, não vai não. Aleluia. Não vai não, meu irmão. Não vai não, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Eles têm medo. Aleluia. Quem não chegou perto de você e falou, aleluia. Para que tu ir naquela igreja? Não vai dar em nada não. Ó, tá com nada. Ó, vai fechar. Vai fechar aquele lugar ali, nós esperamos não tem não. Eu quero contar, aleluia, para esse que tem colocado dentro do seu coração, da sua mente, aleluia, que esse lugar, aleluia, Jesus, ele está no barco, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E avisa para eles aí, os desavisados, que Jesus está nessa congregação, Jesus está neste lugar, Jesus ele faz presente, aleluia, sobre a minha vida, sobre a vida sua, e ele está aqui neste lugar, porque eu tenho certeza daquilo que eu prego, eu tenho certeza daquilo que eu sou, eu tenho certeza daquilo que digo eu, aleluia, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu aprendi a vencer os meus medos. Eu aprendi a vencer os obstáculos da minha vida.
abençoado. Quem entendeu a mensagem? Glorifica o nome do Senhor nesta noite. Diz o Senhor, qual é o teu medo? Que tu tem medo? Diz o Senhor, é noite de você enfrentar os seus medos, os seus problemas, aleluia. Coloca, aleluia, teus medos lá fora, aleluia. Porque aqueles que pensaram, aqueles que duvidaram, ainda há de ver o que o Senhor fará, deixou de calabaia sobre a tua vida. Jesus está contigo. Toda alma, Deus pode dizer: não tenha medo, não tenha vergonha daquele que te chamou, não tenha vergonha da casa do Senhor, aquele, aleluia, que está de calabaia assoprando medo, assoprando qualquer coisa sobre as nossas vidas. Terão que cair por terra em nome de Jesus. Diz o Senhor, aleluia. No momento que você achar que eu não estou no barco, eu estou sim. Jesus não estava no merecendo. Parecia que ele não estava no segundo Deus, mas Jesus estava ali, pertinho, com os olhos fechados, no momento que a tempestade queria afogar. Jesus disse: eu também estou contigo no meio da tempestade. E a minha mão estendida está para tu vencer os seus medos. Creia, eu sou contigo. Diz o Senhor, eu sou contigo. Creia, tenha bom ânimo. A palavra diz nesta noite: tenha bom ânimo, eu sou contigo. Senhor da glória, como Deus poderoso, aleluia. Pai, aleluia. Aleluia, Pai, de uma voz, aleluia, para Deus dizer, aleluia, assim Senhor, perdão, aleluia. Não tenha medo, também estou eu no teu barco. Diz o Senhor, sei eu que te passado no meio da tua parentela. Assim como Pedro estava passando, aleluia, no meio dos amigos, aleluia. Manda Deus dizer, aleluia, eu sei que tu tem enfrentado. Talvez você não ouça, mas eu estou de longe olhando, ouvindo, e falaste o detalhe. Tu vive dias de tempestade, diz o Senhor, tem dias que você quer partir por um lugar de isolação, se quer sair no meio da tua parentela e ir bem longe, num lugar de sossego. Mas manda dizer o Senhor, também estou eu contigo. Tenha bom ânimo, diz o Senhor. Glória ao Senhor, Deus poderoso. Aleluia.
assim, está dizendo, soprando aqui aos meus ouvidos, para dizer, aleluia, tu conheceu a verdade, meu irmão. Tu não anda mais pelos caminhos que tu andava, tu não pisa onde pisava, tu não faz o que você fazia, porque você conheceu a verdade. Raia sobre cai. Eis que Deus fala assim, aleluia, comigo nesta noite, aleluia. Que aleluia, um Afonso, aleluia, que diferente que deixou ano passado, esse Afonso que nasceu hoje, esse Afonso que nasceu por tempo agora, aleluia, é um Afonso diferenciado, porque Deus muda nome, história, razões, circunstância, caráter, vida. O homem que promessa, aleluia. Jacó, antes de Deus mudar e tocar na vida dele, era só um Jacó, enganador, corrupto. Deus o transformou em Israel. Aleluia. Deus está me dizendo assim: eis que eu te mudei. Raia sobre Raia sobre o teu nome, Raia sobre Raia Célia, para o meu Israel. Aleluia. Te fiz eu ver muitas coisas desde quando esse ministério chegou aqui, aleluia. Diz o Senhor ao meu coração e à minha mente, aquele que me revela e sopra os meus ouvidos, que você tomou gozo, alegria, felicidade por esta obra, que é verdadeiramente uma obra do Senhor, que tu vê a nossa peleja, tu vê como é difícil, aleluia, e Deus marcou, aleluia, está marcado, aleluia. Eu posso, aleluia, parar agora, eu posso ir embora para longe, mas eu sei o que Deus fez na sua vida, que a sua vida ela foi transformada quando esta obra de ministério chegou aqui. Não foi eu, não foi o ministério, não foi a missionária, não foi a irmandade, não foi ninguém, foi Deus que te tocou, aleluia. O Espírito dele te moldou. E diz o Senhor, sou eu contigo, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Amém? Glória a Deus. Vamos embora, alimentado? Está com o espírito alimentado? Se não tiver, nós vamos fechar as portas e ficar mais um tiquinho, que amanhã é sexta-feira. A irmã da aula pode sair daqui 4 horas da manhã. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Aleluia. Vamos orar ao Senhor.